A cerimônia estava perfeita. Flores por toda parte, convidados importantes, a noiva estava deslumbrante. Até que a pobre faxineira entrou na igreja carregando uma pasta. O que aconteceu a seguir deixou todos em choque. O milionário rasgou o contrato de casamento na frente de todos os convidados. De onde você está assistindo a este vídeo? Comente abaixo. Se você gostou desta história incrível, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta. O sol filtrava-se pelos vitrais da Catedral da Sé em São Paulo, lançando um caleidoscópio de cores sobre os 300 convidados que lotavam os bancos de madeira polida. Alexandre Alex Pereira, um empreendedor de 38 anos, cujo rosto frequentemente estampava as revistas de negócios, ajustava nervosamente o punho da camisa enquanto esperava no altar. Seu smoking feito sob medida, desenhado especificamente para a ocasião, contrastava com a palidez momentânea que tomou conta de seu rosto. Calma, cara, sussurrou. Carlos Carlinhos Rocha, seu melhor amigo e padrinho. Você parece mais nervoso do que um noivo de primeira viagem. Alex tentou sorrir, mas o gesto congelou em seus lábios. Aos 38 anos, ele havia construído a Pereira Holdings do zero, transformando-a em uma das maiores construtoras do país. Havia enfrentado crises econômicas, concorrentes implacáveis e negociações multibilionárias sem piscar, mas hoje, no altar, sentia um nó inexplicável no estômago. É normal, continuou Carlinhos, interpretando seu silêncio. Você está prestes a unir sua vida à mulher mais cobiçada da alta sociedade paulistana. A orquestra começou a tocar suavemente, sinalizando que a cerimônia estava prestes a começar. Os murmúrios cessaram. As cabeças se voltaram para a entrada, onde a figura de Victoria Tori Menezes, resplandecente em seu vestido de grife famosa, iniciava sua marcha nupcial. Aos 32 anos, Tori era a personificação da elegância. Cada passo, cada gesto, parecia calculado para o máximo efeito. Seu cabelo escuro estava preso em um penteado elaborado, o vestido avaliado em mais de R$50 mil, as joias estrategicamente selecionadas. Tudo fazia parte de uma imagem cuidadosamente construída ao longo de anos, cultivando contatos entre a elite da cidade. Alex a observava avançar, lembrando-se do momento em que a conheceu em um baile de caridade, 18 meses antes. Naquela noite, ela havia capturado a atenção de todos com sua risada cristalina e comentários afiados. Ele, normalmente reservado, viu-se gravitando para a órbita dela. 3 meses depois, ele a pediu em casamento durante um jantar privado em seu iate em Angra dos Reis. Enquanto Tori se aproximava do altar, seu sorriso radiante não revelava nada fora do comum. No entanto, uma ruga sutil apareceu em sua testa por um breve momento, quando seus olhos caíram sobre uma figura que não deveria estar ali. Helena Ramírez, vestida com roupas simples, mas dignas, estava parada em um canto da catedral. Ela era a governanta que trabalhava para Alex há 5 anos. Sua presença não estava planejada para aquela sessão da igreja, reservada para os convidados de alto perfil. Suas mãos, avermelhadas por anos de trabalho doméstico, agarravam uma pasta gasta. O contato visual entre as duas mulheres durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para que Tori tropeçasse levemente, recuperando a compostura quase imediatamente. Ninguém pareceu notar. Ninguém, exceto Helena, cujos olhos escuros refletiam uma determinação incomum para alguém em sua posição. Quando Tori finalmente chegou ao altar e Alex pegou sua mão, o bispo iniciou a cerimônia com voz solene. Naquele preciso momento, enquanto os noivos trocavam seus primeiros olhares do que prometia ser o dia mais feliz de suas vidas, Helena deu um passo à frente saindo das sombras. Seu coração batia tão forte que ela temia que os outros pudessem ouvi-lo. Ela sabia que o que estava prestes a fazer poderia custar-lhe o emprego, sua reputação e talvez muito mais. Mas também sabia que não poderia viver consigo mesma se permanecesse em silêncio. Senhor Pereira, por favor, o senhor precisa saber a verdade antes de se casar. A voz de Helena, normalmente discreta, ecoou na catedral como um trovão em céu claro. Os 300 convidados se viraram simultaneamente para a fonte da interrupção.
Os seguranças contratados para garantir a privacidade do evento moveram-se rapidamente em direção a ela. A expressão de Tori se transformou instantaneamente. O sorriso radiante que ela mantinha durante toda a manhã desapareceu, substituído por um olhar de horror mal disfarçado. Seus olhos, antes doces, agora lançavam punhais para Helena. "O que significa isto?" murmurou o bispo, perplexo com a interrupção. Alex, conhecido por manter a compostura mesmo nas situações mais tensas, ergueu a mão para parar os seguranças que já agarravam os braços de Helena. Algo na expressão de sua funcionária, uma mistura de desespero e sinceridade, o fez hesitar. "Deixe-a falar", ordenou ele com voz firme, ignorando o sussurro alarmado de Tori. "Alex, pelo amor de Deus, não deixe essa funcionária arruinar o nosso dia." A voz de Tori tremia levemente, algo raro para ela. Helena avançou lentamente pelo corredor central, ciente de que todos os olhos estavam fixos em sua figura simples. Os flashes dos fotógrafos, contratados para capturar momentos de felicidade, agora documentavam um momento que nenhum dos presentes esqueceria. "Sinto muito." "Interromper, senhor", disse ela com a voz trêmula, mas resoluta. Eu sei que não é o meu lugar, mas o que eu tenho aqui pode mudar tudo." Ela estendeu a pasta gasta para Alex, que a observava com uma mistura de confusão e curiosidade. O empresário olhou brevemente para Tori, cujo rosto havia perdido toda a cor antes de pegar a pasta. "O que é isso, Helena?" ele perguntou, mantendo sua calma característica. São provas, senhor", respondeu a mulher, evitando deliberadamente olhar para Tori. "Encontrei há 3 dias enquanto limpava sua casa de praia em Angra dos Reis." Alex abriu a pasta. Os convidados, agora em completo silêncio, assistiam à cena como espectadores de uma peça inesperada. Carlinhos, o padrinho, moveu-se discretamente para olhar por cima do ombro do amigo. Dentro havia fotografias, aparentemente tiradas sem que soubessem, mostrando Tori em pose íntima com um homem que Alex reconheceu imediatamente. Marcos Serra, seu ex-sócio, que 2 anos antes havia tentado sabotar a empresa através de uma fraude elaborada. Ao lado das imagens, havia cópias de transferências bancárias e capturas de tela de mensagens de texto. O rosto de Alex endureceu progressivamente à medida que ele virava as páginas. Um leve tremor em suas mãos era o único sinal visível do turbilhão emocional que ele estava vivenciando. "Isso é calúnia!" Tori finalmente exclamou, recuperando a capacidade de falar. "Essas fotos são claramente manipuladas. Essa mulher me odeia." "Alex, ela sempre teve inveja de mim." Helena manteve o olhar baixo, mas suas palavras foram claras. "As transferências são reais, senhor. O senhor pode verificar com seu banco. O senhor Marcos tem pago a senhorita Menezes há 6 meses. E as mensagens, elas falam por si." Alex encontrou a página com as capturas de tela e leu em silêncio. À medida que lia, sua expressão mudou de descrença para uma determinação fria. As mensagens deixavam claro que Tori não estava apenas tendo um caso com Marcos, mas que planejava, uma vez casada, fornecer informações confidenciais sobre as operações da Pereira Holdings. Quando ele ergueu os olhos, encontrou-os de sua noiva. Pela primeira vez desde que a conhecia, ele viu algo neles que nunca havia notado antes. Cálculo. Não amor, não paixão, mas um cálculo frio que agora era óbvio. "Isso é verdade, Vitória?" ele perguntou com uma calma surpreendente. Ela hesitou. Um erro fatal para alguém que havia construído sua vida sobre aparências perfeitas. "Claro que..." "Não é verdade", exclamou Tori, finalmente recuperando o equilíbrio. "É um absurdo. Você vai realmente acreditar em uma funcionária ressentida em vez de mim, sua futura esposa?" A catedral havia se tornado o palco de um drama mais intenso do que qualquer novela. Os convidados, muitos deles figuras proeminentes da sociedade paulistana, assistiam com uma mistura de horror e fascínio mórbido. Os pais de Tori, sentados na primeira fila, trocavam olhares nervosos. Alex permaneceu perturbadoramente em silêncio enquanto continuava a examinar o conteúdo da pasta. Sua mente, treinada para analisar contratos complexos e negociações, agora decompunha cada detalhe das provas diante dele. "Estas transferências",
disse ele finalmente, apontando para um dos documentos. São de uma conta nas Ilhas Cayman que identificamos durante a investigação da fraude de Marcos. Ele olhou para Tori. Uma conta que supostamente estava fechada. O rosto de Tori ficou ainda mais pálido. Era claro que ela não esperava esse nível de conhecimento de Alex. Eu posso explicar, ela tentou, em um tom conciliador que contrastava dramaticamente com sua atitude anterior. Marcos me procurou, é verdade, mas apenas porque queria fazer as pazes com você. Eu pensei que poderia servir como intermediária. Carlinhos, que estivera em silêncio até então, soltou uma risada seca e incrédula. Uma intermediária? Ele interveio. E isso explica por que você está abraçada com ele de biquíni nessas fotos? Ou por que está mandando mensagens dizendo que em breve teremos acesso a tudo? A tensão era palpável. Helena permanecia de pé, com a cabeça levemente inclinada, mas com as costas retas, como alguém que cumpriu um dever doloroso, mas necessário. Alguns convidados começaram a murmurar entre si, enquanto os fotógrafos, ignorando a discrição que lhes fora instruída, disparavam suas câmeras incansavelmente. Você não tem ideia com quem está mexendo. Tori cuspiu de repente, virando-se para Helena com uma fúria mal contida. Você é apenas uma empregada, uma ninguém. Como ousa me humilhar assim? A mudança em seu tom foi tão drástica que causou um suspiro coletivo dos presentes. A máscara de refinamento e doçura que Tori mantivera por meses estava se desfazendo diante de todos, revelando uma personalidade muito diferente. Alex observou essa transformação com uma mistura de dor e recém-descoberta clareza. Cada palavra de Tori agora confirmava o que as evidências sugeriam. A mulher com quem ele estava prestes a se casar não era quem ele pensava conhecer. Aprecio sua coragem, Helena, disse ele finalmente, sua voz firme, mas claramente afetada. Você fez o que muitas pessoas em posições mais privilegiadas teriam medo de fazer. Ele se virou para os convidados, centenas de rostos oscilando entre a compaixão e o escândalo. Peço desculpas a todos vocês, anunciou ele. Este casamento termina aqui. Prefiro um escândalo hoje a uma vida baseada em mentiras. Os murmúrios se intensificaram. Tori, percebendo que havia perdido todas as chances, tentou um último e desesperado apelo. Alex, por favor, ela implorou, agarrando seu braço. Podemos conversar sobre isso em particular. Deve haver uma explicação. 5 anos de relacionamento não podem terminar assim. 18 meses. Ele a corrigiu com um sorriso triste. Nos conhecemos há 18 meses, não 5 anos. Mas suponho que os detalhes nunca foram importantes para você. Gentilmente, mas com firmeza, ele puxou seu braço perto dela. Tire suas coisas do meu apartamento, acrescentou ele em voz baixa e clara. Meus advogados cuidarão do resto. Tori ficou paralisada por um instante, como se incapaz de processar o que estava acontecendo. Então, com um movimento brusco, ela arrancou o anel de noivado e o jogou no chão de mármore. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou com um olhar glacial, antes de se virar e caminhar rapidamente pelo corredor central. Seus pais a seguiram, envergonhados, incapazes de olhar nos olhos dos outros convidados. O resto da catedral permaneceu em absoluto silêncio, enquanto a noiva deixava o prédio, o som de seus saltos ecoando sinistramente no ar santificado. Alex ficou imóvel por alguns segundos. Então, respirando fundo, ele se dirigiu à multidão novamente. A recepção ainda está de pé. Hoje não celebraremos um casamento, mas celebraremos a verdade e a honestidade, declarou ele com a voz clara. Virtudes que nenhum contrato ou luxo pode substituir. Espero ver todos vocês no Hotel Fasano. E com essas palavras, um casamento se transformou em algo inteiramente diferente, enquanto os destinos de várias pessoas começavam a tomar rumos inesperados. 3 dias após o que os tabloides apelidaram de o casamento desastroso, Helena Ramírez observava o nascer do sol da janela de seu modesto apartamento em um bairro da Zona Leste. A primeira luz do dia pintava o céu em tons de vermelho e laranja, criando um belo espetáculo que contrastava com a tempestade midiática que sua intervenção na catedral havia desencadeado. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas, programas de TV, revistas de sociedade, todos queriam a exclusiva da mulher que havia desmascarado
uma das socialites mais proeminentes de São Paulo. As ofertas financeiras por sua história aumentavam diariamente. Uma, de uma rede de televisão internacional, havia atingido um valor que Helena jamais imaginou ver em sua conta bancária. No entanto, ela havia rejeitado todas as ofertas. Não entendo por que você não aceita. Sua irmã mais nova, Lúcia, havia lhe dito na noite anterior durante um telefonema. Com esse dinheiro, você poderia comprar uma casa, pagar a faculdade dos seus sobrinhos, viver sem preocupações. Helena suspirou, observando o sol subir lentamente sobre o horizonte urbano. Eu não fiz o que fiz por dinheiro, Lúcia. Ela havia respondido então, e ainda acreditava nisso agora. Eu fiz porque era a coisa certa a fazer. A campainha interrompeu seus pensamentos. Era muito cedo para visitas, e ela não estava esperando ninguém. Cautelosamente, ela olhou pelo olho mágico. Do outro lado estava Carlos Rocha, o melhor amigo e padrinho de Alex Pereira. Helena o lembrava claramente do dia do casamento fracassado e de visitas ocasionais à cobertura. Ela abriu a porta com um olhar questionador. Bom dia, Helena. Ele a cumprimentou, formal, mas gentil. Desculpe a hora, mas o Alex me pediu para vir pessoalmente. Ela o convidou a entrar com alguma reserva. Seu apartamento, embora pequeno e simples, estava impecavelmente arrumado e limpo. O Sr. Pereira está bem? Ela perguntou, preocupada que sua intervenção pudesse ter causado algum dano irreparável. Carlos assentiu enquanto se sentava no sofá da sala. Ele está processando, respondeu honestamente. Não é fácil descobrir algo assim sobre a pessoa com quem você ia dividir a vida, mas ele é forte e, acima de tudo, está grato. Ele tirou um envelope do paletó e o colocou sobre a mesa, de centro. Ele queria vir pessoalmente, mas a imprensa não lhe dá trégua, explicou ele. Ele me pediu para lhe entregar isto e transmitir sua mais profunda gratidão. Helena olhou para o envelope com desconfiança, sem tocá-lo. Eu não quero dinheiro, ela declarou firmemente. Se for uma compensação financeira, por favor, leve de volta. Não seria correto. Um sorriso genuíno apareceu no rosto de Carlos. O Alex disse que você diria exatamente isso, comentou ele com admiração. E não é dinheiro. Pelo menos não diretamente. É algo que ele considera muito mais valioso. Intrigada, Helena finalmente pegou o envelope e o abriu com cuidado. Dentro, ela encontrou um documento oficial com o logotipo da Fundação Getúlio Vargas, FGV, junto com uma carta manuscrita. Isso é uma bolsa de estudos? Ela perguntou confusa, lendo o cabeçalho do documento. Carlos assentiu. O Alex lembrou que uma vez, quase 2 anos atrás, você mencionou que havia abandonado seus estudos de administração para ajudar sua família financeiramente. A bolsa cobre todas as despesas, matrícula, livros, até mesmo um subsídio mensal para que você possa se dedicar aos estudos sem preocupações financeiras. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Era verdade. Durante uma festa de Natal na cobertura, Alex havia conversado brevemente com ela, perguntando sobre seus sonhos. Quase como uma confissão, ela lhe contara sobre seu desejo frustrado de obter um diploma universitário. Ela nunca imaginou que ele se lembraria daquela conversa casual. Mas, meu trabalho? Ela começou a dizer. Essa é a segunda parte, continuou Carlos. O Alex está lhe oferecendo um cargo como gerente administrativa em uma das subsidiárias da Pereira Holdings. O horário é flexível, compatível com seus estudos e o salário é significativamente maior que o seu atual. Helena ficou sem palavras. Ela sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido de repente. Por quê? Ela finalmente conseguiu articular. Qualquer um teria feito o mesmo em meu lugar. Carlos balançou a cabeça, sua expressão subitamente séria. Não, Helena. Não qualquer um. A maioria das pessoas teria ficado em silêncio, teria aceitado suborno para ficar quieta ou simplesmente teria se demitido para evitar complicações. Você demonstrou uma integridade que é rara em qualquer círculo social, incluindo o nosso. Ele se levantou, preparando-se para sair. O Alex disse que a esperará nos escritórios principais amanhã para formalizar o novo cargo, se você aceitar. A decisão, é claro, é inteiramente sua.
Quando Carlos saiu, Helena permaneceu sentada por um longo tempo, contemplando os documentos sobre a mesa. Sua vida havia tomado um rumo inesperado, e agora ela tinha oportunidades diante de si que nunca pensou serem possíveis. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alex Pereira observava São Paulo da janela de seu escritório no 40º andar, refletindo sobre como uma simples decisão baseada na honestidade havia mudado o curso de múltiplas vidas, incluindo a sua. Uma semana após o escândalo, o escritório principal da Pereira Holdings fervilhava com uma atividade incomum. Os rumores da traição de Tory haviam vazado para a imprensa financeira, e agora os principais acionistas exigiam explicações. A sala de reuniões, normalmente um espaço para decisões calculadas e apresentações meticulosas, havia se tornado um campo de batalha onde as lealdades estavam sendo testadas. Alex, sentado à cabeceira da imponente mesa de mogno, ouvia com uma expressão impassível enquanto Fernando Andrade, um dos acionistas mais antigos, expressava sua preocupação. Não é apenas o escândalo social, Alex, disse o homem de cabelos grisalhos, ajustando os óculos. É a implicação de que informações confidenciais da empresa poderiam ter sido comprometidas. Os mercados odeiam incerteza, e nossas ações já caíram 4%. Outros acionistas assentiram, murmurando entre si. A tensão era palpável. Alex varreu a mesa, notando quem parecia genuinamente preocupado e quem, como abutres, cheirava uma oportunidade em seu momento de fraqueza. Eu entendo a preocupação. Ele finalmente respondeu, com uma calma que surpreendeu a muitos. E eu a compartilho. Mas deixem-me esclarecer algo fundamental. Victoria nunca teve acesso a informações críticas da empresa. As medidas de segurança que implementamos após o incidente com Marcos Serra ainda estão em vigor. Ele se levantou e caminhou até a tela principal, onde projetou uma série de gráficos. Nossos sistemas de segurança registram cada acesso a dados sensíveis. Como podem ver aqui, ele apontou para uma seção específica. Não houve vazamentos. O que Victoria estava prometendo vender era, essencialmente, fumaça. A tensão na sala diminuiu ligeiramente, mas não desapareceu. Uma acionista minoritária, Eleonora Viana, conhecida por sua perspicácia nos negócios, levantou a mão. Isso alivia a preocupação imediata, Alex, mas resta uma questão fundamental. Seu julgamento. Você estava prestes a se casar com alguém que planejava sabotar a empresa. Como podemos confiar em suas decisões após um erro dessa magnitude em sua vida pessoal? A pergunta, embora diplomaticamente formulada, era brutal em sua essência. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Todos os olhos estavam em Alex, aguardando sua reação. Para a surpresa de muitos, ele sorriu. Não foi um sorriso forçado ou defensivo, mas o gesto de alguém que refletiu profundamente sobre seus erros. Uma excelente pergunta, Eleonora. Ele respondeu, voltando ao seu lugar. E uma que eu me fiz todas as noites durante a última semana. Ele fez uma pausa, medindo cuidadosamente suas próximas palavras. Meu erro foi separar completamente minha vida pessoal do meu pensamento crítico profissional. Apliquei os padrões de um romance idealizado à Victoria, não os padrões que aplico a cada parceiro ou investimento em potencial. Sua honestidade desarmou muitos dos presentes, que esperavam evasivas ou justificativas. A lição que aprendi, continuou ele, é que a integridade deve ser um valor indivisível, presente em todos os aspectos de nossas vidas. E essa lição, por mais dolorosa que tenha sido, me torna um líder melhor para esta empresa hoje do que eu era há 2 semanas. Eleonora assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Outros acionistas também pareceram apreciar a franqueza. Além disso, acrescentou Alex, isso nos permitiu identificar um elo fraco em nossa segurança. Marcos Serra ainda está tentando acessar nossas operações, o que confirma que estamos no caminho certo. Se nossos concorrentes desonestos ainda estão interessados em nós, é porque estamos fazendo algo certo. Algumas risadas contidas percorreram a mesa, finalmente aliviando a atmosfera. Proponho uma auditoria de segurança independente, ofereceu Alex. Transparência total. Deixem que verifiquem que nossos sistemas são impenetráveis e que as promessas de Victoria
eram de fato vazias. A proposta foi bem recebida. Enquanto a reunião continuava com tópicos mais rotineiros, Alex notou sua secretária sinalizando discretamente da porta. Ele se desculpou momentaneamente para atender ao que parecia ser um assunto urgente. No corredor, ela lhe entregou um tablet com uma notificação de seus advogados. A polícia acaba de prender Marcos Serra no aeroporto de Guarulhos. Ela informou em voz baixa. Ele estava tentando sair do país com documentos falsos. As provas que Helena forneceu foram usadas para ligar as contas dele a atividades fraudulentas anteriores. Alex assentiu, processando a informação. E Victoria? Segundo nossas fontes, ela está em Curitiba com os pais. As contas bancárias que Marcos abriu para ela foram congeladas como parte da investigação. Com um gesto, Alex indicou que continuaria a reunião antes de voltar para a sala. Enquanto caminhava de volta, ele refletiu sobre como uma simples decisão baseada na honestidade, a decisão de Helena de apresentar as provas, havia desencadeado uma cascata de eventos que agora estavam trazendo justiça em múltiplos níveis. A vida, pensou ele, tem formas inesperadas de equilibrar as coisas. O reflexo no espelho mostrava uma mulher diferente. Helena mal se reconhecia no tailleur azul marinho e com o cabelo preso em um coque profissional. Aos 42 anos, ela nunca havia usado roupas assim, nem usado maquiagem para ir trabalhar. Suas mãos, que por tanto tempo foram vermelhas de produtos de limpeza, agora seguravam uma pasta de couro sintético contendo seu laptop e documentos importantes. Você parece outra pessoa, comentou sua irmã Lúcia, observando-a da porta do banheiro. Como uma executiva importante. Helena sorriu nervosamente. Sinto-me como uma impostora, confessou ela ajustando a gola da blusa. O que eu sei sobre administrar um departamento administrativo? Minha experiência se limita a organizar casas, não empresas. Lúcia se aproximou e colocou as mãos nos ombros da irmã, olhando-a diretamente no reflexo. Você tem mais experiência do que pensa. Você gerenciou orçamentos familiares em tempos difíceis, coordenou pessoas, resolveu crises. A escala é diferente, mas os princípios são os mesmos. A campainha do apartamento tocou, interrompendo a conversa. Era o motorista que a Pereira Holdings havia designado para levar Helena ao escritório todas as manhãs, outro detalhe que a fazia se sentir deslocada em sua nova realidade. Além disso, acrescentou Lúcia, enquanto Helena pegava suas coisas, você está estudando administração. Em 6 meses, saberá mais do que muitos desses executivos que herdaram seus cargos. Com essas palavras de encorajamento ecoando em sua mente, Helena deixou o apartamento e entrou no carro elegante que a esperava. Durante o trajeto até o distrito financeiro da cidade, ela revisou mentalmente as tarefas que tinha que completar naquele dia. Após 3 semanas em seu novo cargo, ela estava começando a se familiarizar com as operações da subsidiária, mas cada dia trazia novos desafios que testavam sua capacidade de adaptação. Ao chegar ao impressionante edifício de vidro e aço que abrigava os escritórios da Pereira Holdings, ela respirou fundo antes de atravessar as portas giratórias. O segurança a cumprimentou pelo nome, um pequeno gesto que ainda a surpreendia. Bom dia, Sra. Ramírez. Sra. Ramírez, um título para o qual ela ainda não possuía um diploma, mas que todos na empresa usavam por orientação de Alex, que havia deixado claro que Helena deveria ser tratada com o mesmo respeito que qualquer outro gerente. No elevador, enquanto subia para o 18º andar, ela tentou controlar o nervosismo. Naquele dia, ela teria sua primeira apresentação importante para a equipe de gestão, incluindo o próprio Alex, que estava visitando a subsidiária para uma revisão trimestral. Quando as portas se abriram, ela deu de cara com Ricardo Fortes, o diretor financeiro, um homem de 45 anos cuja atitude em relação a ela variava do condescendente ao cético desde sua chegada. Ramírez, ele cumprimentou secamente. Espero que esteja preparada para hoje. O Sr. Pereira já está na sala de conferências. Sem esperar por uma resposta, ele se afastou pelo corredor, deixando Helena com uma mistura de ansiedade e determinação. Nas últimas semanas,
ela havia trabalhado até tarde preparando uma análise detalhada das ineficiências nos processos administrativos da subsidiária, juntamente com propostas concretas para resolvê-las. Era sua chance de provar que merecia a confiança depositada nela. Ao entrar na sala de conferências, encontrou um grupo de 8 executivos já reunidos. Alex, vestido em um impecável terno cinza, conversava animadamente com o diretor de operações. Ao vê-la, ele interrompeu a conversa e se aproximou para cumprimentá-la. "Helena, bem-vinda", disse ele calorosamente, apertando sua mão. "Estamos ansiosos para ouvir suas observações. Ricardo estava nos dizendo que você tem implementado algumas mudanças interessantes em seu departamento." A maneira como ele falou essas palavras, com interesse genuíno e respeito profissional, dissipou parte de seu nervosismo. Este não era o Alex Pereira que ela conhecera como seu patrão, mas um líder empresarial tratando-a como igual. "Obrigada, Sr. Pereira." Ela respondeu, adotando instintivamente um tom mais formal do que usava quando trabalhava em sua casa. "Preparei uma análise que acho que pode interessá-lo." A reunião começou, e após as apresentações iniciais, chegou a vez de Helena. Com as mãos levemente trêmulas, ela conectou seu laptop ao projetor e exibiu o primeiro slide. "Durante estas últimas 3 semanas, ela começou, sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza. Identifiquei 3 áreas principais onde podemos otimizar recursos. À medida que avançava em sua apresentação, apoiando cada observação com dados concretos, ela notou a expressão de Ricardo Fortes mudar de descrença para respeito relutante. Outros executivos tomavam notas e assentiam com suas propostas. Quando ela terminou, 30 minutos depois, um breve silêncio precedeu uma rodada de perguntas incisivas, mas respeitosas. Helena respondeu a cada uma com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. "Trabalho impressionante, Helena." Alex concluiu quando a sessão de perguntas e respostas terminou. "Implementaremos suas recomendações imediatamente. Ricardo, certifique-se de que o departamento de Helena receba os recursos necessários." O CFO assentiu, evitando contato visual com a mulher que ele havia sistematicamente subestimado. Enquanto a reunião terminava e os executivos se dispersavam, Alex se aproximou dela novamente. "Como estão indo seus estudos?" Ele perguntou com interesse genuíno. "Bem, obrigada. É desafiador equilibrá-los com o trabalho, mas os professores têm sido muito compreensivos." Alex assentiu pensativamente. "A adversidade revela quem realmente somos", comentou ele. "E você?" "Helena está provando ser uma pessoa excepcional." Enquanto ela processava o elogio, ele checou o relógio. "Tenho que ir para outra reunião. Mas eu queria que você soubesse que sua intervenção no dia do meu casamento não apenas me salvou de um erro pessoal, mas também nos trouxe uma adição valiosa para a equipe." Com essas palavras ele partiu, deixando Helena com uma sensação de realização que ela nunca havia experimentado antes. Talvez, ela pensou enquanto voltava para seu escritório, Lúcia estivesse certa. Talvez sua experiência de vida valesse mais do que ela mesma acreditara por tantos anos. Naquela noite, ao retornar ao seu apartamento, Helena olhou seu reflexo no espelho novamente. A mulher que a encarava de volta não parecia mais uma impostora, mas sim alguém em processo de descoberta de seu verdadeiro potencial. 3 meses após o escândalo, Victoria Tori Menezes encarava o horizonte do modesto apartamento que seus pais haviam arranjado para ela em Curitiba. Sua vida havia mudado drasticamente. Os convites para eventos exclusivos haviam parado. Seus supostos amigos da alta sociedade não respondiam mais às suas mensagens. As contas bancárias ligadas a Marcos permaneciam congeladas enquanto a investigação progredia. O tamborilar da chuva no telhado de metal acentuava a sensação de solidão que a envolvia. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de sua mãe. Os Hernsley cancelaram o jantar esta noite. Disseram que surgiu um imprevisto. Tori soltou uma risada amarga. Era o 3º cancelamento em 2 semanas. Ninguém queria ser visto com a mulher que havia tentado fraudar um dos empresários mais respeitados do país. O imprevisto era simplesmente a presença de Tori. A campainha do apartamento tocou, assustando-a.
Ela não esperava visitas. Ao abrir a porta, encontrou um homem de terno que lhe entregou um envelope. Senhorita Menezes, você foi intimada. Ele anunciou formalmente antes de se afastar rapidamente. Com os dedos trêmulos, Tori abriu o envelope. Era uma intimação para testemunhar no caso contra Marcos Serra. Os promotores a consideravam cúmplice na tentativa de espionagem corporativa. Se considerada culpada, ela poderia pegar até 5 anos de prisão. Ela afundou no sofá, sobrecarregada. Como ela havia chegado a esse ponto? Ela se lembrava perfeitamente do dia em que conheceu Marcos, 6 meses antes do casamento. Ele a havia abordado após um desfile de moda beneficente, elogiando sua elegância e perguntando sobre seu relacionamento com Alex. O que começou como uma conversa casual evoluiu rapidamente. Alex sempre escolhe as mulheres mais bonitas, Marcos lhe dissera durante o segundo encontro, mas ele nunca lhes dá o lugar que merecem. Você sabia que a ex-namorada dele agora vive na Europa, esquecida por todos? Passo a passo, encontro após encontro, Marcos havia semeado dúvidas e ressentimento, prometendo-lhe uma vida de luxo se ela colaborasse com ele. Você merece mais do que ser a esposa troféu do... Alex, ele sussurrava. Comigo você poderia ser uma parceira de verdade. A vibração de seu telefone a trouxe de volta ao presente. Desta vez, era uma ligação de seu advogado. Senhorita Menezes, temos uma oferta da promotoria. Ele informou sem preâmbulos. Eles estão dispostos a reduzir as acusações em troca de seu testemunho completo contra Serra. Tori fechou os olhos. Testemunhar significaria admitir publicamente sua culpa, confirmar para todo o Brasil que ela havia de fato planejado trair. Alex, o que acontece se eu recusar? Ela perguntou, embora já sentisse a resposta. Então vamos a julgamento, e com as provas que eles têm... O advogado fez uma pausa significativa. As chances não estão a nosso favor. Após encerrar a ligação, Tori foi até a pequena escrivaninha que havia improvisado em um canto da sala. Abriu seu laptop e começou a digitar um e-mail. Era hora de tomar decisões difíceis. Enquanto isso, em São Paulo, Alex estava terminando uma reunião com seus advogados quando sua assistente informou que Helena Ramírez estava esperando do lado de fora de seu escritório. Mande-a entrar, por favor, ele instruiu surpreso com a visita não programada. Helena entrou com um passo decidido. Os últimos meses haviam transformado sua aparência e sua confiança. Ela não era mais a mulher tímida que havia interrompido o casamento, mas uma profissional segura de si. Com licença pela interrupção, Sr. Pereira, ela começou, mas acabei de receber uma informação que acho que o senhor deveria saber imediatamente. Ela lhe entregou um tablet exibindo um e-mail recém-chegado. Alex o leu com uma expressão neutra, embora um músculo em sua mandíbula tenha se contraído visivelmente. O e-mail era de Tori, breve, direto e surpreendente. Helena, eu sei que você deve me odiar, e você tem todo o direito. O que eu fiz foi imperdoável. Não estou buscando o seu perdão ou o de Alex, mas quero que saiba que aceitei o acordo da promotoria. Vou testemunhar contra Marcos, revelando todos os detalhes do plano dele. Não estou fazendo isso para reduzir minha sentença, mas porque finalmente entendi o dano que eu estava prestes a causar. Talvez um dia eu possa reparar parte desse dano. Tori, você acha que ela é sincera? Alex perguntou após um momento de silêncio. Helena considerou cuidadosamente sua resposta. Acho que ela está desesperada, disse ela finalmente. Mas também acho que, às vezes, é no desespero que as pessoas mostram sua verdadeira natureza, seja a melhor ou a pior. Alex assentiu, contemplando as implicações. O testemunho dela seria valioso para o caso, comentou ele. Mas me pergunto o que ela espera ganhar com esse ato de contrição. Talvez ela não esteja esperando nada, sugeriu Helena. Talvez ela apenas precise fazer isso. O olhar de Alex pousou sobre ela, apreciando mais uma vez sua percepção natural. A promotoria pediu minha opinião sobre o caso dela. Ele revelou. Eles levam em conta a visão das vítimas ao decidir sobre a sentença. E o que o senhor está pensando em fazer? Perguntou Helena, mantendo um tom profissional apesar da natureza pessoal da conversa. Alex se levantou e caminhou até a janela, observando o horizonte de São Paulo se estendendo até o horizonte.
Eu ainda não sei, admitiu. Parte de mim quer vê-la pagar por cada mentira, por cada momento de manipulação. Ele fez uma pausa, sua voz suavizando ligeiramente. Mas outra parte se lembra de momentos que pareciam genuínos. Eu me pergunto quanto do nosso relacionamento foi real e o quanto foi calculado. Ele se virou para Helena, que o observava atentamente. O que você faria em meu lugar? Ele perguntou, valorizando genuinamente a opinião dela. Ela refletiu por alguns segundos antes de responder. Justiça é importante, disse ela finalmente, mas compaixão também é. Talvez a verdadeira força esteja em encontrar um equilíbrio entre os dois. Alex sorriu levemente, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Você está certa, ele concedeu. E acho que acabei de tomar uma decisão. Ele pegou o telefone e discou o número de seu advogado. Enquanto esperava por uma resposta, ele olhou para Helena e acrescentou. Às vezes, as pessoas mais inesperadas acabam sendo nossos melhores conselheiros. O Café Santo Grão, localizado nos Jardins, era um local discreto, mas elegante, onde políticos, jornalistas e líderes empresariais frequentemente se encontravam para conversas que exigiam um grau de privacidade sem a rigidez de uma sala de reuniões. Alex havia escolhido uma mesa no canto mais isolado, de onde podia observar a entrada sem ser imediatamente visível. Ele checou o relógio. 5 minutos para a hora combinada. Sua decisão de se encontrar com Tori havia surpreendido a todos. Seus advogados, Carlinhos, até mesmo Helena. É um erro. Carlinhos o havia alertado por telefone na noite anterior. Ela vai manipular a situação, tentar convencê-lo de que tudo foi um mal-entendido. Mas Alex precisava de respostas e apenas Tori poderia fornecê-las. Ele a viu entrar precisamente na hora marcada. Ela usava um vestido simples, muito diferente das grifes de luxo que costumava usar durante o relacionamento deles. Seu rosto, sem a maquiagem elaborada que antes era sua marca registrada, mostrava sinais de cansaço e preocupação. Por um instante, ela pareceu vulnerável, quase frágil. Então, ao localizá-lo, sua postura mudou sutilmente, como se estivesse se preparando para um confronto. Ela se aproximou da mesa com passos medidos. Alex não se levantou. Obrigada por concordar em me ver, disse ela, ocupando a cadeira à sua frente. Seu e-mail para a Helena me intrigou. Alex respondeu, direto como sempre. Não era o que eu esperava. Tori olhou pela janela, onde uma chuva fina começava a cair sobre a cidade. Nada saiu como eu esperava também. Ela murmurou, quase para si mesma. Um garçom se aproximou. Alex pediu um café expresso. Tori, um chá verde. Quando o funcionário se afastou, o silêncio entre eles tornou-se denso, pesado com perguntas não feitas e censuras contidas. Por que você fez isso? Alex finalmente perguntou. Tínhamos uma vida boa juntos. Eu lhe dei tudo o que você pediu. Nunca me contive em nada. O que o Marcos lhe ofereceu que eu não pude? Tori mexeu no guardanapo de pano, dobrando-o e desdobrando-o nervosamente. Não foi por dinheiro, se é o que você está pensando. Ela respondeu em voz baixa. Ou pelo menos não apenas por isso. Ela ergueu o olhar, encontrando-o de Alex diretamente pela primeira vez. Foi por poder, ela confessou. Marcos se ofereceu para me tornar sua sócia, não sua esposa troféu. Ele me fez sentir importante, valorizada por minha inteligência, não apenas por minha aparência. Alex franziu a testa. Esposa troféu? É assim que você se sentia comigo? Você nunca me consultou sobre decisões importantes, ela exclamou, sua voz subindo ligeiramente antes que ela a controlasse. Você planejou nossa vida sem me perguntar. A casa em Angra, a viagem para Singapura, até mesmo a data do casamento. Você decidiu tudo. O garçom retornou com as bebidas, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando ficaram sozinhos novamente, Alex tomou um gole de seu café, processando as palavras de Tori. Você nunca expressou desacordo com minhas decisões, ele apontou. Porque foi assim que fui criada. Ela respondeu amargamente. Sorria, seja agradável, não contrarie seu noivo. Ela recitou, imitando claramente a voz de sua mãe. Homens de sucesso precisam de esposas que os apoiem, não que os questionem. Alex permaneceu em silêncio.
Ele nunca havia considerado o relacionamento deles sob essa perspectiva. Para ele, tomar decisões e resolver problemas era uma forma de demonstrar afeto, de cuidar dos detalhes para que ela não precisasse se preocupar. Marcus soube identificar isso, continuou Tori. Ele sabia exatamente o que dizer para me conquistar. Ele me prometeu igualdade, respeito profissional, um assento na mesa. De decisões, sua voz falhou levemente. Eu sei que não justifica o que eu fiz, mas eu queria que você entendesse. E as fotos? O caso? Isso também fazia parte da estratégia dele. Tori desviou o olhar novamente. No começo era apenas negócios, ela admitiu. Mas Marcus é persuasivo. Ele sabe exatamente o que dizer, que promessas fazer. Aos poucos, eu me convenci de que ele realmente me valorizava, que poderíamos ter algo real. Ela soltou uma risada triste. Quão ingênua eu fui. Assim que ele foi preso, ele nem tentou me proteger. Os advogados dele sugeriram que eu era a mentora de tudo, que ele estava apenas seguindo minhas instruções. Alex a observou cuidadosamente. A raiva e a traição que ele sentira por meses ainda estavam presentes, mas agora estavam misturadas com algo inesperado. Compaixão. Por que você contatou a Helena? Ele perguntou, mudando de assunto. De todas as pessoas, ela seria a última que eu esperaria que você procurasse. Tori tomou um gole de seu chá, antes de responder. Porque ela foi honesta quando não precisava ser, ela respondeu. Ela arriscou seu emprego, sua segurança financeira, para fazer a coisa certa. Isso requer um tipo de coragem que eu nunca tive. Alex assentiu lentamente, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Eu falei com a promotoria, disse ele após um momento. Eu disse a eles que apoiaria uma redução em sua sentença se você cooperasse totalmente. Os olhos de Tori se arregalaram de surpresa. Por que você faria isso? Depois de tudo que eu fiz, eu não estou fazendo isso por você, ele esclareceu. Estou fazendo isso por mim, pela pessoa que eu quero ser. Ele fez uma pausa. A vingança é tentadora, mas não traz paz. Um silêncio reflexivo se instalou entre eles. Lá fora, a chuva se intensificou, batendo contra as grandes janelas do café. Eu nunca te amei como você merecia, Tori finalmente confessou, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Mas também não foi tudo mentira. Houve momentos em que eu realmente acreditei que poderíamos ser felizes. Alex assentiu, aceitando essa verdade complexa. Às vezes, o maior engano não é o que contamos aos outros, mas o que contamos a nós mesmos, ele respondeu. Nós dois nos enganamos de maneiras diferentes. Ele se levantou, deixando dinheiro suficiente na mesa para cobrir ambas as bebidas. Boa sorte com seu testemunho, disse ele vestindo o casaco. Espero que você encontre o que está procurando, Tori. Enquanto caminhava em direção à saída, ele sentiu uma espécie de libertação, como se um peso que ele não sabia que estava carregando tivesse sido levantado. A história com Tori nunca teria um final feliz, mas pelo menos agora tinha um final que ele podia aceitar. Lá fora, sob a chuva persistente, ele pegou o telefone e discou um número. Helena, ele disse quando ela atendeu. Obrigado pelo seu conselho. Você estava certa sobre o equilíbrio entre justiça e compaixão. Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por uma pergunta cautelosa. Você está bem? Sim, ele respondeu sinceramente. Pela primeira vez em muito tempo, acho que estou. O tribunal do Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado. Jornalistas, advogados e curiosos ocupavam todos os espaços disponíveis para testemunhar o depoimento de Victoria Menezes contra Marcos Serra. O caso havia capturado a atenção nacional, não apenas pelo escândalo social que representava, mas por suas implicações para o mundo corporativo paulistano. Na primeira fila, Helena estava sentada com as costas retas, vestida com um terninho formal que refletia sua nova posição na Pereira Holdings. Sua presença havia sido solicitada pela promotoria como testemunha-chave. Ao seu lado, Carlos Rocha a acompanhava em representação de Alex, que havia decidido não comparecer para evitar transformar o processo em um circo midiático ainda maior. Nervosa? Carlinhos perguntou em voz baixa. Um pouco, ela admitiu, ajustando as mangas do blazer.
Nunca pensei que estaria em um lugar como este. Você já esteve em situações mais difíceis, ele a lembrou com um sorriso encorajador. Interromper um casamento na frente de 300 convidados da elite exige mais coragem do que isso. Helena sorriu levemente, grata pela tentativa de aliviar a tensão. Ambos se calaram quando as portas laterais se abriram e os guardas escoltaram Marcos Serra até a mesa dos réus. Aos 45 anos, Marcos mantinha a aparência do empresário de sucesso que um dia fora. Terno impecável, postura confiante, sorriso calculado. No entanto, 3 meses em prisão preventiva haviam deixado marcas sutis, uma palidez incomum em seu rosto bronzeado, uma certa tensão nos ombros, um olhar furtivo que traía a preocupação sob a aparente calma. Seu advogado, um dos mais caros de São Paulo, inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido. Marcos assentiu brevemente, mantendo uma expressão neutra, enquanto examinava a sala. Seu olhar parou momentaneamente. Em Helena, um lampejo de raiva contida cruzando seu rosto antes que ele recuperasse a compostura. Minutos depois, Tori foi conduzida à sala por uma porta diferente. Sua transformação era ainda mais notável. A outrora sofisticada socialite usava um sóbrio terninho cinza, sem joias ou maquiagem elaborada. Ela se movia com passos medidos, evitando deliberadamente olhar na direção de Marcos. A juíza Ramírez, uma mulher de 60 anos conhecida por sua imparcialidade e rigor, declarou aberta a sessão. Após as formalidades iniciais, a promotora de justiça, Gabriela Olmedo, levantou-se para apresentar sua principal testemunha. O Ministério Público chama Victoria Menezes ao banco das testemunhas. Um murmúrio percorreu o tribunal enquanto Tori caminhava até o banco. Após prestar juramento, ela se sentou, com as mãos visivelmente trêmulas, perceptíveis apenas para os mais próximos. Senhorita Menezes, começou a promotora, poderia explicar ao tribunal quando e como conheceu o réu Marcos Serra? Tori pigarreou antes de responder. Eu o conheci há aproximadamente 8 meses, em um desfile de moda beneficente no Hotel Fasano. Ele se apresentou como um antigo sócio de Alex Pereira, meu noivo na época. Qual foi a natureza inicial do relacionamento de vocês? No início, parecia uma coincidência social normal. Trocamos números por cortesia. Uma semana depois, ele me convidou para um café. Disse que queria se desculpar por mal-entendidos passados com Alex e esperava que eu pudesse ajudá-los a se reconciliar. A promotora assentiu, avançando metodicamente. Em que momento a natureza dessas conversas mudou? Tori respirou fundo. Durante nosso terceiro encontro, Marcos começou a insinuar que Alex não valorizava adequadamente minhas habilidades. Ele me perguntou sobre meu envolvimento nas decisões de negócios, sobre minhas ambições. Quando mencionei que Alex raramente me consultava sobre assuntos da empresa, ele pareceu especialmente interessado. Enquanto o interrogatório continuava, Helena observava as reações de Marcos atentamente. O homem permanecia aparentemente impassível, mas os nós de seus dedos, brancos enquanto ele agarrava a borda da mesa, revelavam sua crescente tensão. Senhorita Menezes, continuou a promotora, poderia descrever especificamente quais informações o réu solicitou a você sobre as operações da Pereira Holdings? Tori olhou brevemente para Marcos antes de responder. No começo, eram perguntas gerais. Expansão internacional, novos projetos, alianças estratégicas. Gradualmente, tornaram-se mais específicas. Ele queria saber sobre uma aquisição pendente na Flórida, detalhes sobre contratos governamentais, nomes de potenciais investidores. E você forneceu a ele essas informações? Algumas delas. O que eu podia obter sem levantar suspeitas? Admitiu Tori. Marcos me assegurou que só queria antecipar os movimentos de Alex para propor uma reconciliação no momento ideal. A promotora apresentou várias capturas de tela de mensagens, entre eles como prova, projetando-as em uma tela para o tribunal ver. Estas mensagens sugerem algo mais do que um interesse em reconciliação, não é? Tori olhou para as mensagens, visivelmente desconfortável. Sim, com o tempo, Marcos me convenceu de que poderíamos formar uma aliança mais pessoal. Ele me prometeu que se eu o ajudasse a obter certas informações-chave,
Poderíamos usar esse conhecimento para criar nossa própria empresa. Ele disse que eu seria sua sócia igualitária, não apenas a esposa de alguém importante. O interrogatório continuou por quase 2 horas, revelando gradualmente a extensão da manipulação de Marcus e a crescente cumplicidade de Tori. Helena ouvia com uma mistura de compaixão e espanto pela trama elaborada que estivera prestes a destruir Alex. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Marcus adotou uma estratégia agressiva. Senhorita Menezes, não é verdade que foi você quem iniciou o contato com meu cliente? Não, ele me abordou primeiro, respondeu Tori com firmeza. E você espera que acreditemos que uma mulher inteligente como você não reconheceu as verdadeiras intenções do Sr. Serra desde o início? Pressionou o advogado. Não é mais provável que você tenha visto uma oportunidade de lucro e a aproveitado? Tori contraiu os lábios antes de responder. Eu reconheço minha responsabilidade pelo que aconteceu, disse ela finalmente. Deixei-me seduzir por promessas de respeito profissional e reconhecimento. Foi um erro terrível que destruiu minha vida e poderia ter prejudicado gravemente muitas pessoas inocentes. Um silêncio momentâneo seguiu esta declaração. O advogado, esperando uma resposta defensiva, pareceu brevemente desconcertado antes de retomar sua estratégia. Você não está simplesmente tentando reduzir sua própria sentença às custas do meu cliente? Estou aqui porque quero fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente, respondeu Tori com uma dignidade inesperada. Aceitarei as consequências dos meus atos, sejam elas quais forem. Quando a sessão finalmente foi suspensa, Helena e Carlinhos saíram em silêncio. No corredor do fórum, eles encontraram a mãe de Tori, uma mulher elegante, cujo rosto mostrava o desgaste emocional dos últimos meses. Senhora Ramírez, disse a mulher aproximando-se de Helena. Sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, mas obrigada pelo que fez, por impedir minha filha de cometer um erro irreparável. Helena, surpresa com a abordagem, respondeu simplesmente. Eu não fiz nada extraordinário, senhora. Apenas o que achei certo. Enquanto deixavam o prédio, Carlinhos comentou. É fascinante como uma única decisão pode desencadear tantas mudanças. Se você não tivesse falado naquele dia na catedral... Helena ergueu os olhos para o céu claro de São Paulo, refletindo sobre o comentário dele. Acho que todos nós temos momentos assim na vida, respondeu ela. Momentos em que temos que escolher entre o que é fácil e o que é certo. A diferença está em reconhecê-los quando eles chegam. Os 6 meses seguintes passaram com uma velocidade estonteante para Helena. Entre suas crescentes responsabilidades na Pereira Holdings e seus estudos universitários na FGV, ela mal teve tempo de processar a transformação radical que sua vida havia sofrido. O que começou como um ato de consciência, em uma catedral, havia se transformado em uma mudança completa de trajetória. A sala de aula da FGV fervilhava com a energia característica do fim de semestre. Os alunos conversavam em pequenos grupos, revisando notas e compartilhando ansiedades sobre os exames finais. Aos 42 anos, Helena inicialmente se sentiu deslocada entre colegas 20 anos mais jovens, mas gradualmente encontrou seu espaço, ganhando o respeito de alunos e professores por sua dedicação e experiência prática. Helena, você tem as anotações da aula do professor Mendes? Perguntou Daniela, uma colega de 23 anos que havia se tornado sua aliada inesperada. Helena sorriu. Ninguém na universidade a chamava pelo nome completo. Ali, ela era simplesmente Helena, apenas mais uma estudante, sem o peso de sua história ou sua conexão com Alex Pereira. Claro, respondeu ela, entregando-lhe uma pasta meticulosamente organizada. Incluí alguns conceitos adicionais da leitura complementar. Daniela revisou as anotações com aprovação. Você é organizada demais. Deveria estar dando cursos de técnicas de estudo, não apenas fazendo aulas de administração. O comentário fez Helena rir. A jovem não sabia que ela estava, de fato, agora liderando treinamentos para a equipe administrativa na subsidiária da Pereira Holdings, que ela gerenciava. O professor Mendes, um homem na casa dos 50 anos, com vasta experiência em consultoria de negócios, entrou na sala carregando uma pilha de papéis. O silêncio gradualmente tomou conta enquanto ele se acomodava em sua mesa. Antes de começarmos a revisão final,
anunciou ele. Quero parabenizar as 3 equipes cujos projetos foram selecionados para representar nossa escola na Mostra de Inovação em Negócios. Ele leu os nomes dos membros de cada equipe. Quando mencionou Equipe Fênix, Daniela Ortiz, Carlos Monteiro, Helena Ramírez, a classe explodiu em aplausos. O projeto que haviam desenvolvido, um sistema de microfinanças para trabalhadoras domésticas, combinava a experiência pessoal de Helena com o conhecimento técnico de seus colegas mais jovens. Ao final da aula, enquanto guardava seus materiais, Helena recebeu uma notificação em seu telefone. Era uma mensagem de Alex. Podemos nos encontrar esta tarde? Tenho uma proposta para discutir com você. O relacionamento entre eles havia evoluído para um respeito profissional mútuo, com conversas pessoais ocasionais. Embora se vissem regularmente em reuniões da empresa, fazia quase 2 meses que não tinham uma conversa privada. Intrigada, Helena respondeu afirmativamente e seguiu em direção à sede da Pereira Holdings. Durante o trajeto, ela revisou mentalmente seus projetos atuais, tentando antecipar o motivo da reunião. O edifício da Pereira Holdings, uma imponente estrutura de vidro e aço na Avenida Faria Lima, refletia a filosofia de seu fundador. Moderno, transparente, mas com elementos fundamentais que honravam suas raízes. Helena não se sentia mais intimidada ao entrar. Agora caminhava com a confiança de quem havia conquistado seu lugar por mérito. A assistente de Alex a cumprimentou com familiaridade. Por favor, entre, senhora Ramírez. O senhor Pereira está esperando por você. Ao entrar no espaçoso escritório, ela encontrou Alex observando a cidade pela janela do chão ao teto. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, um sinal de que estivera trabalhando intensamente por horas. Helena, obrigado por vir, ele a cumprimentou virando-se. Café? Por favor. Foi um longo dia na universidade. Enquanto Alex servia 2 xícaras de um café especial, Helena notou vários documentos espalhados sobre a mesa de conferências. Incluíam gráficos, projeções financeiras e o que parecia ser um plano de negócios. Como estão indo seus estudos? Ele perguntou, entregando-lhe uma xícara. Bem, exigentes, mas recompensadores. Nosso projeto foi selecionado para a Mostra de Inovação. Alex sorriu, genuinamente satisfeito. Não estou surpreso. Você tem uma habilidade natural para identificar necessidades reais e propor soluções práticas. É exatamente por isso que te chamei. Eles se sentaram à mesa de conferências. Alex organizou os documentos em uma sequência específica antes de começar. O que você sabe sobre nosso programa de responsabilidade social corporativa? Helena pensou por um momento antes de responder. Sei que a Pereira Holdings destina 5% de seus lucros anuais a vários programas. Bolsas de estudo, desenvolvimento comunitário, em áreas onde vocês têm projetos e, recentemente, iniciativas de moradia popular. Alex assentiu, satisfeito com seu conhecimento. Exatamente. Mas sinto que poderíamos estar fazendo algo mais significativo. Algo que realmente faça a diferença em um setor que sei que é importante para você. Ele deslizou uma pasta com o logotipo da fundação do grupo em direção a ela. Helena a abriu com crescente curiosidade. Projeto Dignidade. Ela leu na capa. Uma iniciativa para melhorar as condições de trabalho e as oportunidades de desenvolvimento para trabalhadoras domésticas no Brasil, explicou Alex. Acesso a benefícios, treinamento em alfabetização financeira, programas educacionais, baseado em parte no projeto que você desenvolveu com seus colegas de universidade, mas em escala nacional. Helena virou as páginas, absorvendo a magnitude da proposta. O projeto envolvia parcerias com instituições de ensino, agências governamentais e outras empresas privadas. O orçamento inicial era considerável, 50 milhões de reais para o primeiro ano. É ambicioso, ela comentou impressionada. E precisa de alguém para liderá-lo, continuou Alex. Alguém que entenda tanto o lado dos negócios quanto a realidade das pessoas que queremos ajudar. Helena ergueu os olhos do documento, finalmente entendendo o propósito da reunião. O senhor está me oferecendo a chance de dirigir este projeto? Alex assentiu. Você seria a diretora executiva da Fundação Pereira, com autonomia para desenvolver e implementar o projeto Dignidade
como o pilar central de nossa responsabilidade social. Helena ficou momentaneamente sem palavras. A proposta representava um salto qualitativo em sua carreira, uma oportunidade de impacto social significativo e um reconhecimento implícito de seu valor além das circunstâncias que a levaram à Pereira Holdings. É uma responsabilidade enorme, disse ela finalmente. Por que eu? Há pessoas com muito mais experiência em gestão de fundações. Alex recostou-se na cadeira, considerando cuidadosamente sua resposta. Porque você entende os dois mundos, ele respondeu sinceramente. Você conhece a realidade de quem trabalha nas casas dos outros, seus desafios, suas aspirações. E nestes últimos meses, você demonstrou uma capacidade extraordinária de navegar no mundo corporativo sem perder sua essência. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Além disso, eu confio em você. Isso é algo que não posso dizer sobre muitas pessoas. O peso dessas últimas palavras não passou despercebido por Helena. Após o episódio com Tori, a confiança de Alex havia se tornado um bem escasso e valioso. Posso tirar alguns dias para pensar? Ela perguntou. Quero ter certeza de que posso corresponder às expectativas. Claro, ele concedeu. Leve o tempo que precisar. O projeto está em fase de planejamento e queremos lançá-lo formalmente em 3 meses. Quando Helena se levantou para sair, Alex acrescentou. Seja qual for sua decisão, quero que saiba que sua presença na Pereira Holdings tem sido transformadora. Não apenas para a empresa, mas para mim também. A sinceridade em sua voz a surpreendeu. Era a primeira vez que Alex expressava algo tão pessoal desde o dia do casamento fracassado. Obrigada. Ela respondeu simplesmente, reconhecendo a importância do momento sem precisar elaborar. Enquanto saía do prédio para a movimentada avenida, Helena observou as luzes de São Paulo começarem a piscar ao entardecer. Em menos de um ano, ela havia passado de limpar a cobertura de um empresário a considerar dirigir sua fundação corporativa. O caminho fora inesperado, às vezes doloroso, mas sem dúvida transformador. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de sua irmã Lúcia. Jantar na minha casa hoje à noite. Temos novidades importantes para contar. Helena sorriu, digitando uma resposta afirmativa. Independentemente das mudanças em sua vida profissional, a família continuava sendo sua âncora, seu lembrete constante de quem ela era e de onde viera. Enquanto esperava por um táxi, ela pensou em como uma decisão tomada em um momento de crise, interromper aquele casamento, havia desencadeado uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto. Às vezes ela refletiu, o ato mais corajoso não é confrontar os outros, mas confrontar a si mesmo e as expectativas do que é possível. O salão de festas do Hotel Unique estava decorado com elegância discreta para o evento. Painéis informativos, mesas de networking e um pequeno palco ocupavam o espaço normalmente reservado para casamentos e conferências corporativas. Hoje, no entanto, o local sediava o lançamento oficial do projeto Dignidade, a dos itens, nova iniciativa da Fundação Pereira. Helena, vestida com um terninho cor de berinjela que destacava sua nova confiança, repassava mentalmente os pontos-chave de sua apresentação, enquanto observava os participantes tomarem seus assentos. Representantes de ONGs, autoridades governamentais, acadêmicos e líderes empresariais compunham uma audiência diversificada, mas influente. Alex se aproximou dela, impecável em seu terno cinza escuro. Nervosa? Ele perguntou com um sorriso cúmplice. Um pouco. Ela admitiu. Nunca falei na frente de tantas pessoas importantes. Você se sairá extraordinariamente bem, ele afirmou. Ninguém conhece este projeto melhor do que você. Você o moldou por 3 meses com uma dedicação impressionante. Era verdade. Desde que aceitou o cargo, Helena havia investido inúmeras horas pesquisando, consultando especialistas e, acima de tudo, falando diretamente com trabalhadoras domésticas para entender suas reais necessidades. O resultado era um programa abrangente que abordava não apenas direitos trabalhistas, mas também desenvolvimento pessoal, alfabetização financeira e apoio psicológico. 10 minutos para começar, informou o coordenador do evento, aproximando-se brevemente.
Alex apertou gentilmente o braço de Helena em um gesto de apoio antes de seguir para seu lugar na primeira fila. Carlinhos já estava lá, conversando animadamente com o ministro do Trabalho, uma das figuras políticas que havia demonstrado interesse em colaborar com a iniciativa. Enquanto examinava o salão uma última vez, Helena notou uma figura inesperada, entrando discretamente por uma porta lateral. Victória Menezes. Sua presença causou um breve murmúrio entre aqueles que a reconheceram. Após o julgamento de Marcos Serra, que fora condenado a 7 anos de prisão por fraude corporativa e espionagem industrial, Tori havia recebido uma sentença suspensa graças à sua cooperação e ao depoimento favorável de Alex. Segundo as notícias, ela agora trabalhava em uma pequena galeria de arte em Pinheiros, muito distante do mundo de luxo e conexões sociais que antes definiam sua identidade. Helena não teve tempo de processar essa surpresa. O mestre de cerimônias subiu ao palco para iniciar o evento e, minutos depois, chegou a sua vez de falar. Ao se posicionar no microfone, um breve momento de pânico a paralisou. Tantos olhos expectantes, tantos julgamentos potenciais. Ela respirou fundo, lembrando-se do conselho de seu instrutor de oratória. Fale a partir da sua experiência, não da sua insegurança. Bom dia a todos, ela começou, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. Há 15 anos, deixei meus estudos universitários para trabalhar como empregada doméstica. Não foi uma escolha, mas uma necessidade. Minha família precisava da renda, e as oportunidades para alguém como eu eram limitadas. A sala ficou em silêncio, surpresa com essa abertura pessoal e inesperada. Durante esses anos, vivenciei o que milhões de brasileiros vivem diariamente. Trabalho invisível, direitos trabalhistas ignorados e, acima de tudo, a sensação de que seus sonhos precisam ser adiados indefinidamente apenas para sobreviver. Ela fez uma pausa, varrendo o salão com o olhar, seus olhos parando brevemente em Alex, cuja expressão mostrava evidente orgulho. O projeto Dignidade nasceu precisamente para mudar essa realidade. Ela continuou com convicção renovada. Isto não é caridade. É um reconhecimento de que o trabalho doméstico é um trabalho real, essencial, que sustenta nossa economia e nossa sociedade. E quem o realiza merece não apenas proteções básicas, mas oportunidades reais de crescimento. Nos 20 minutos seguintes, ela apresentou os componentes do programa, desde parcerias com universidades para oferecer cursos técnicos flexíveis, até um aplicativo móvel que facilitaria o acesso a serviços de saúde e assessoria jurídica. Cada elemento havia sido desenhado pensando nas barreiras reais enfrentadas pelas trabalhadoras domésticas. Falo com vocês, hoje não apenas como diretora deste projeto, concluiu, mas como alguém que viveu essa realidade e que sabe que a mudança é possível quando há vontade e recursos. O projeto Dignidade é mais do que um programa de responsabilidade social corporativa. É um compromisso com uma transformação profunda que beneficiará mais de 2 milhões de brasileiros. Os aplausos que se seguiram foram estrondosos. Vários participantes se levantaram, incluindo Alex, que iniciou a ovação. Helena sentiu uma mistura de alívio, orgulho e uma emoção inesperada que ameaçava se manifestar como lágrimas. A sessão de perguntas e respostas que se seguiu demonstrou o interesse genuíno que a iniciativa havia despertado. Representantes de outras empresas perguntaram sobre possibilidades de colaboração, acadêmicos ofereceram assessoria especializada e autoridades governamentais expressaram sua disposição em alinhar políticas públicas aos objetivos do projeto. Quando o evento formal terminou, dando lugar a um coquetel de networking, Helena viu-se cercada por pessoas querendo parabenizá-la ou discutir aspectos específicos do programa. Em meio a todas essas interações, uma voz familiar a surpreendeu. Foi uma apresentação extraordinária. Virando-se, ela se viu cara a cara com Victória Menezes. De perto, as mudanças nela eram mais aparentes. Ela se vestia com uma elegância simples, muito diferente da ostentação que costumava caracterizá-la. E sua expressão parecia mais autêntica, menos calculada. Obrigada.
respondeu Helena, sem saber como proceder com essa interação inesperada. Eu não sabia que você estaria aqui. Alex me convidou, explicou Tori com algum desconforto. Ele disse que eu deveria ver no que o projeto havia se transformado. Um silêncio tenso se instalou entre elas. Eram duas mulheres cujas vidas haviam se cruzado dramaticamente, alterando para sempre o curso de suas respectivas histórias. O que você está fazendo? Continuou Tori finalmente. É realmente importante. Usar sua posição para ajudar outras pessoas em vez de apenas se beneficiar. Eu nunca sequer considerei essa possibilidade. A honestidade em seu comentário desarmou Helena, que respondeu com igual sinceridade. Todos nós tomamos decisões com base no que acreditamos ser possível para nós mesmos no momento. Às vezes, precisamos ver novas possibilidades para escolher de forma diferente. Tori assentiu, um gesto de reconhecimento à sabedoria inesperada naquelas palavras. Estou trabalhando com um programa de arte para jovens em situação de risco, comentou ela, como se oferecesse um ramo de oliveira. É pequeno, nada comparado a isto, mas é bom contribuir com algo. Antes que Helena pudesse responder, Alex se aproximou delas. Se estava surpreso por vê-las conversando, escondeu perfeitamente. O secretário de comércio quer falar com você, Helena. Ele a informou. Ele está interessado em expandir o componente de microfinanças. Preciso ir. Ela se desculpou, grata pela interrupção que aliviou a tensão do momento. Boa sorte com seu programa, Tori. Enquanto se afastava, ela ouviu Alex perguntar a Tori: o que você achou? Impressionante, respondeu Tori. Você encontrou alguém especial na Helena. Algo no tom de sua voz fez Helena diminuir o passo, mas ela não captou a resposta de Alex. Ela se perguntou brevemente se havia algo mais do que admiração profissional na relação entre ela e Alex. Um pensamento que a surpreendeu com sua aparição repentina. Ela rapidamente o descartou. Hoje era um dia para celebrar o início de um projeto transformador, não para distrações sentimentais. No entanto, enquanto se movia entre os presentes em direção à sua próxima conversa, um pequeno sorriso se formou em seus lábios, acompanhado por uma sensação calorosa que ela não conseguia definir muito bem. O campus da FGV fervilhava com a energia característica do fim de semestre. Alunos de todas as idades ocupavam os bancos e áreas verdes, alguns estudando intensamente para os exames finais, outros celebrando antecipadamente o fim do ciclo acadêmico. Helena caminhava pelos corredores do prédio de administração com passos leves, cumprimentando ocasionalmente colegas e professores que agora a reconheciam não apenas como uma aluna de destaque, mas também como a diretora de um dos programas sociais mais comentados do momento. Os 6 meses, desde o lançamento do projeto Dignidade, haviam sido vertiginosos, com ampla cobertura da mídia e reconhecimento nacional e internacional. Ela parou em frente à sala do professor Mendes, respirando fundo antes de bater. Este momento marcava mais um hito em sua transformação pessoal, a entrega de seu trabalho final, a culminação de seu primeiro ano universitário completo após mais de 2 décadas. Entre, respondeu a voz amigável do acadêmico. O professor Mendes, um homem em seus 50 e poucos anos com reputação de ser exigente, mas justo, sorriu ao vê-la entrar. Helena, pontual como sempre. Sente-se. Ela lhe entregou uma pasta, meticulosamente organizada, contendo seu trabalho final. Uma análise comparativa dos modelos de responsabilidade social corporativa na América Latina, com foco em programas voltados para setores vulneráveis. Nervosa com a nota final? Ele perguntou enquanto folheava o documento. Um pouco, admitiu Helena. Embora, depois de apresentar para um ministro no mês passado, o nervosismo acadêmico pareça administrável. O professor riu, apreciando a perspectiva. Tenho acompanhado o desenvolvimento do projeto Dignidade com interesse, comentou ele fechando a pasta. A aplicação prática das teorias que discutimos em sala de aula, adaptada às necessidades do mundo real, é exatamente o que esperamos que nossos alunos aprendam a fazer. Ele fez uma pausa, observando-a com uma expressão avaliativa. Você já considerou fazer um mestrado? Com sua experiência prática e base teórica,
você poderia contribuir significativamente para o campo. A pergunta pegou Helena de surpresa. Em sua visão mais ambiciosa, apenas completar a graduação já parecia uma conquista monumental. Honestamente, eu não havia pensado tão longe, ela respondeu. Estou focada em equilibrar o trabalho, meus estudos atuais e a vida. O professor assentiu com compreensão. Pense sobre isso. O programa tem uma linha de pesquisa em economia social que poderia complementar perfeitamente seu trabalho atual. Ao sair do escritório, Helena checou o relógio. Tinha exatamente 40 minutos antes de sua próxima reunião. Uma videochamada com representantes de uma fundação espanhola interessada em replicar aspectos do projeto Dignidade na América Latina. Ela decidiu usar o tempo para desfrutar de um café na lanchonete do campus, um luxo simples que raramente se permitia em sua agenda saturada. Enquanto esperava por seu pedido, ela checou as mensagens em seu celular. Entre notificações de trabalho e lembretes de estudo, uma mensagem de Alex chamou sua atenção. Jantar hoje à noite para comemorar o fim do seu semestre. Tenho notícias importantes para compartilhar. Seu relacionamento com Alex havia evoluído inesperadamente nos últimos meses. O que começou como uma dinâmica empregador-funcionária, depois se transformou em colaboração profissional, agora incluía elementos de amizade genuína e algo mais que nenhum dos dois havia nomeado explicitamente. Haviam compartilhado jantares ocasionais, sempre com a desculpa de discutir aspectos do projeto. Conversas que invariavelmente derivavam para tópicos pessoais, livros favoritos, experiências de infância, sonhos adiados. Às vezes, Helena percebia olhares que duravam um momento a mais do que o necessário, gestos de atenção que pareciam transcender o profissional. Mas ela sempre manteve uma distância emocional prudente, incerta sobre a sabedoria de explorar esses sentimentos. Ela respondeu afirmativamente à mensagem, acrescentando uma piada sobre precisar de cafeína na veia para sobreviver ao fim do semestre. A resposta veio quase imediatamente. Conheço o lugar perfeito. Te pego às 8. Enquanto saboreava seu café, ela refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado em menos de 2 anos. De trabalhadora doméstica a diretora executiva e estudante universitária de sucesso. De habitante invisível dos espaços alheios a uma figura pública respeitada. A transformação era tão profunda que ela às vezes se perguntava se a Helena de antes ainda existia dentro dela. Seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma notificação diferente. Um artigo, recém-publicado no Valor Econômico, mencionava Marcos Serra. Sentindo um desconforto instintivo, ela abriu o link. A manchete era concisa. Ex-presidente do consórcio Serra busca revisão de sentença por fraude corporativa. Segundo o artigo, os advogados de Marcos haviam entrado com moções citando supostas irregularidades processuais e questionando a confiabilidade do testemunho de Vitória Menezes. A estratégia parecia ser desacreditar sua ex-cúmplice para minar todo o caso. Helena franziu a testa, preocupada com as potenciais implicações. Se Marcos conseguisse reabrir o caso, todo o episódio voltaria às manchetes, afetando potencialmente a estabilidade que tanto ela quanto Alex haviam construído. Ela hesitou brevemente antes de encaminhar o artigo para Alex com uma simples mensagem. Você viu isso? A resposta demorou mais desta vez. Sim, não se preocupe, nossos advogados estão monitorando a situação. Conversamos hoje à noite. O resto do dia transcorreu com a eficiência habitual de Helena, embora parte de sua mente permanecesse ocupada com as possíveis complicações de um caso reaberto. Quando terminou sua última videochamada nos escritórios da Fundação, sua ansiedade inicial havia evoluído para uma análise metódica de possíveis cenários e contingências. Às 25, a mensagem de Alex anunciou sua chegada. Helena desceu do prédio corporativo para encontrá-lo esperando ao lado de seu carro, sem motorista, um detalhe que sinalizava uma noite mais pessoal do que profissional. Você sobreviveu ao semestre. Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso. Por pouco, ela respondeu, devolvendo o sorriso. Agora entendo como os universitários conseguem funcionar apenas com café e desespero. Alex riu enquanto abria a porta do passageiro para ela,
um gesto de cortesia que ele sempre mantinha, independentemente do contexto. Estou te levando a um lugar especial, ele anunciou enquanto entrava no trânsito. Um pequeno restaurante no Itaim Bibi que descobri recentemente. O chefe é um gênio desconhecido que merece 3 estrelas Michelin. Durante o trajeto, eles conversaram sobre assuntos leves. O último livro que ambos haviam lido, coincidentemente o mesmo, um romance histórico sobre o ciclo do café em São Paulo, o progresso do programa de bolsas para trabalhadoras domésticas, os planos de Helena para suas breves férias entre os semestres. O restaurante acabou sendo exatamente como Alex havia descrito, um espaço íntimo com apenas 8 mesas, decoração minimalista, com toques de artesanato brasileiro contemporâneo e um menu que fundia técnicas francesas com ingredientes locais de origem amazônica. Uma vez acomodados em uma mesa discreta nos fundos e com taças de vinho servidas, Alex finalmente abordou o assunto que flutuava entre eles. Sobre o recurso de Marcos, ele começou, sua expressão ficando séria. As chances dele são mínimas. Ele está desesperado e se agarrando a qualquer brecha legal, mas as evidências são esmagadoras. Helena assentiu, aliviada, com a avaliação. Eles contataram a Tori? Ela perguntou, lembrando-se de seu breve encontro no lançamento do projeto. Sim, ela está preocupada, mas se mantém firme. Ela construiu uma nova vida longe de tudo aquilo e não quer ser arrastada de volta para o escândalo. Ele fez uma pausa. Ela mudou muito. Algo em seu tom chamou a atenção de Helena. Não era nostalgia ou arrependimento, mas uma espécie de reconhecimento distante, como alguém que observa a mudança das estações sem envolvimento. Pessoal, as pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências de seus atos, ela comentou, para melhor ou para pior. Alex olhou para ela intensamente. Você mudou minha vida, sabe? Não apenas ao impedir aquele casamento desastroso. Você me mostrou um tipo de integridade que eu havia esquecido que existia. A sinceridade em sua voz criou um momento inesperado de intimidade. Helena sentiu um calor subir por suas bochechas. Eu apenas fiz o que achava certo, ela respondeu simplesmente. Esse é exatamente o ponto, ele continuou. Em um mundo onde a maioria das pessoas calcula o ganho pessoal, você simplesmente fez a coisa certa, sem expectativa de recompensa. O garçom interrompeu o momento, apresentando os primeiros pratos com explicações detalhadas sobre ingredientes e técnicas. Quando ficaram sozinhos novamente, Alex levou a conversa para uma direção diferente. Eu mencionei que tinha notícias importantes. Helena assentiu, curiosa. A Pereira Holdings está expandindo para a América do Sul, ele anunciou. Adquirimos uma construtora com presença no Chile, Argentina e Colômbia. Parabéns, ela respondeu sinceramente. É um grande movimento estratégico. A expansão inclui nossas iniciativas sociais, ele continuou. Queremos implementar versões adaptadas do projeto Dignidade em cada país onde operamos. Ele fez uma pausa, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. Precisarei de alguém de confiança supervisionando essa implementação internacional. Alguém que entenda não apenas os aspectos técnicos, mas o espírito do projeto. A implicação era clara. Helena processou a informação, ciente das múltiplas dimensões dessa oportunidade, profissional, pessoal e aquela corrente subjacente que nenhum dos dois mencionava diretamente. Isso seria um desafio enorme, ela comentou avaliando as implicações. Coordenar equipes internacionais, adaptar o modelo a diferentes contextos culturais e legais e uma oportunidade de impacto multiplicado, acrescentou Alex. O que você construiu poderia beneficiar centenas de milhares de pessoas a mais. O que aconteceria com meus estudos? Ela perguntou, revelando uma de suas principais preocupações. Você poderia completá-los remotamente, ou até mesmo transferir-se temporariamente para universidades parceiras em cada país. Ele respondeu, tendo evidentemente considerado esse aspecto. Estabeleceremos uma base em Santiago, mas o cargo exigiria viagens frequentes. Helena encarou sua taça de vinho absorvendo a magnitude da proposta. 2 anos atrás, ela nem imaginaria pisar em um aeroporto, muito menos viajar internacionalmente a trabalho. Eu precisaria pensar sobre isso, disse ela finalmente. É uma grande decisão. Alex assentiu,
respeitando sua resposta cautelosa. Claro, leve o tempo que precisar. Houve um momento de silêncio, confortável, mas carregado de possibilidades não ditas. Finalmente, Alex acrescentou em voz mais baixa: eu também estarei viajando frequentemente para Santiago, para supervisionar a expansão corporativa. O comentário pairou no ar entre eles, seu significado implícito tão claro quanto se tivesse sido dito diretamente. Helena sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Ela estava pronta para explorar essa possibilidade. Era sábio misturar o profissional com o pessoal, especialmente considerando suas respectivas histórias. Enquanto o garçom retirava os pratos do primeiro prato, Helena olhou para Alex e viu algo que transcendia o empresário, poderoso ou o chefe benevolente, um homem que, como ela, havia passado por uma profunda transformação. Conte-me mais sobre Santiago. Ela pediu com um pequeno sorriso que sugeria uma abertura para as possibilidades que o futuro poderia trazer. O Centro Cultural Gabriela Mistral, em Santiago, Chile, brilhava sob as luzes estrategicamente posicionadas para a ocasião. No salão principal, mais de 300 pessoas aguardavam o início do evento, o lançamento oficial do projeto Dignidade Chile, a PINCIDA, primeira expansão internacional da iniciativa que havia revolucionado a abordagem de responsabilidade social corporativa no Brasil. Nos bastidores, Helena ajustava nervosamente seu terninho turquesa, um presente de sua equipe de São Paulo para a ocasião. 6 meses no Chile haviam transformado sua vida de maneiras que ela ainda estava processando. O desafio de adaptar o programa a um contexto diferente, a experiência de liderar equipes internacionais, o aprendizado acelerado de nuances culturais e marcos regulatórios distintos, tudo havia contribuído para um crescimento profissional que nem ela mesma anteciparia. 5 minutos para começar, informou Catalina, sua assistente chilena, uma socióloga jovem e brilhante que havia se tornado seu braço direito e guia cultural. Obrigada, Cata, respondeu Helena, revisando suas notas de apresentação uma última vez. A porta se abriu novamente e Alex entrou com um passo decidido. O terno azul marinho que ele usava acentuava seu porte, distinto, mas foi seu sorriso mais relaxado e genuíno do que no passado que chamou a atenção de Helena. O salão está completamente cheio, ele anunciou. Há até pessoas em pé nos fundos. O presidente enviou a ministra do Desenvolvimento Social em sua representação. Sem pressão, então. Ela brincou, tentando aliviar seus próprios nervos. Alex se aproximou e, após um momento de hesitação, tomou as mãos dela nas suas. O gesto, íntimo, mas contido, refletia a evolução de seu relacionamento nos últimos meses. Uma conexão profunda que ambos estavam explorando com cautela, cientes de suas respectivas histórias e dos desafios de equilibrar o pessoal e o profissional. Você se sairá extraordinariamente bem, ele afirmou, como sempre. Helena assentiu, grata por sua confiança. Antes que ela pudesse responder, Catalina retornou para anunciar que era hora de ir para o palco. Alex deu um último aperto em suas mãos e dirigiu-se ao seu assento na primeira fila. Enquanto caminhava em direção ao palco, Helena pensou em todo o caminho que havia percorrido desde aquela manhã na catedral. Não apenas sua carreira profissional havia tomado um rumo inesperado, sua vida inteira havia sido reconstruída sobre novas fundações. E embora os desafios não tivessem cessado, ela agora os enfrentava de uma posição de força e propósito. As luzes a cegaram momentaneamente quando ela chegou ao púlpito. Quando sua visão se ajustou, ela olhou para o mar de rostos expectantes. Jornalistas, autoridades, governamentais, representantes de organizações sociais, líderes empresariais, todos unidos pelo interesse em um projeto que prometia transformar a realidade de milhares de trabalhadoras domésticas chilenas. Boa noite, ela começou, seu português agora sutilmente marcado por frases em espanhol que ela havia aprendido. Há 2 anos, eu estava limpando casas em São Paulo. Hoje tenho a honra de apresentar uma iniciativa que busca trazer dignidade a esse trabalho essencial, mas invisível. Nos 30 minutos seguintes, Helena expôs os componentes do programa adaptados ao contexto chileno.
Desde acordos com universidades locais até um aplicativo móvel projetado especificamente para facilitar o acesso a serviços de saúde e assessoria jurídica para as trabalhadoras domésticas. Cada elemento havia sido meticulosamente ajustado para responder às particularidades da realidade chilena. A apresentação foi recebida com entusiasmo. Durante a sessão de perguntas e respostas, Helena demonstrou não apenas domínio técnico do projeto, mas também uma sensibilidade cultural que surpreendeu agradavelmente o público local. Quando o evento formal finalmente terminou e a recepção começou, ela se viu cercada por pessoas interessadas em colaborar ou replicar aspectos do programa. Entre as conversas, ela notou Alex mantendo uma certa distância, permitindo que ela brilhasse por seus próprios méritos, enquanto ele conversava com líderes empresariais chilenos sobre potenciais sinergias. Era um detalhe que ela apreciava profundamente. Ele entendia a importância de ela estabelecer sua autoridade independentemente do relacionamento deles. Quase 2 horas depois, enquanto os convidados começavam a se retirar, Catalina se aproximou discretamente. Há uma ligação urgente de São Paulo, ela informou em voz baixa. Senhor Rocha, ele diz que é importante. Helena franziu a testa intrigada. Carlos Rocha, o melhor amigo de Alex e agora diretor interino da fundação em São Paulo durante sua ausência, raramente interrompia eventos importantes. Ela se desculpou do grupo com quem estava conversando e foi para um pequeno escritório montado para a equipe organizadora. Ela atendeu a ligação com certa apreensão. Carlinhos, o que está acontecendo? Helena. A voz de Carlinhos soava tensa. Desculpe interromper o lançamento. Como foi? Excelente. Mas sei que você não ligaria por isso no meio do evento. O que há de errado? Houve um breve silêncio antes de Carlinhos responder. Marcos Serra foi solto da prisão esta manhã. O recurso dele foi parcialmente bem-sucedido. Reduziram a pena dele para o tempo já cumprido, mais liberdade condicional. A notícia atingiu Helena como um golpe físico. Depois de todo esse tempo, ela havia começado a considerar esse capítulo definitivamente encerrado. Como isso é possível? Ela perguntou, tentando manter a calma. As provas eram esmagadoras. Tecnicidades legais, explicou Carlinhos com frustração óbvia. Sua nova equipe jurídica encontrou irregularidades na cadeia de custódia de algumas das provas. Não o suficiente para anular todo o caso, mas o suficiente para reduzir significativamente a sentença. Helena processou a informação, sua mente analisando rapidamente as possíveis implicações. O Alex sabe? Ainda não. Preferi ligar para você primeiro. Conhecendo o Alex, ele vai querer voltar para São Paulo imediatamente para lidar com a situação pessoalmente. Helena olhou pela porta entreaberta para o salão onde Alex conversava, animadamente com a ministra do Desenvolvimento Social. O lançamento no Chile era crucial para a expansão do projeto e para consolidar a Pereira Holdings na América do Sul. O que mais sabemos? Ela perguntou, ganhando tempo para decidir como lidar com a situação. Marcos fez alguma declaração? Contatou alguém? Nada público ainda, respondeu Carlinhos, mas nossos contatos na promotoria dizem que ele estava furioso durante o processo. Ele mencionou repetidamente o Alex e... você. Um arrepio. Percorreu a espinha de Helena. Ela não havia considerado que ela mesma pudesse ser alvo do ressentimento de Marcos. Você acha que ele representa um perigo real? Ela perguntou diretamente. Carlinhos suspirou audivelmente. Eu não sei. Provavelmente são apenas palavras de um homem humilhado. Mas Marcos sempre foi calculista e persistente. Já contratamos segurança adicional como precaução. Helena agradeceu pela informação e prometeu ligar de volta após falar com Alex. Quando desligou, ela ficou imóvel por alguns momentos, considerando suas opções. A notícia ameaçava manchar não apenas o sucesso do lançamento, mas toda a trajetória positiva que haviam construído desde aquele dia na catedral. Enfrentar Marcos Serra novamente, mesmo que indiretamente, significava reabrir feridas que estavam apenas começando a cicatrizar. Com determinação renovada, ela voltou ao salão. Alex a viu imediatamente e, percebendo sua expressão preocupada, desculpou-se de seu grupo para se aproximar dela. Está tudo bem?
Ele perguntou em voz baixa. Precisamos conversar, ela respondeu. Em particular, eles encontraram uma pequena varanda longe do burburinho do evento. A noite de Santiago oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada e da Cordilheira dos Andes como pano de fundo imponente. Sob quaisquer outras circunstâncias, teria sido um momento romântico. O mais delicadamente possível, Helena deu a notícia. Ela observou o rosto de Alex se transformar gradualmente. Surpresa, descrença, raiva, contida e, finalmente, uma resolução fria. Tenho que voltar para São Paulo, ele declarou imediatamente, assim como Carlinhos havia previsto. Não vou deixar Marcos ameaçar tudo o que construímos. E abandonar isso justamente quando estamos lançando a expansão internacional. Ela questionou. É exatamente isso que ele gostaria. Nos perturbar, nos fazer reagir, nos arrastar de volta para o passado. Alex se apoiou no parapeito da varanda, seu olhar perdido no horizonte urbano. Não é apenas sobre a empresa ou os projetos, ele finalmente admitiu. É sobre você. Se Marcos mencionou você especificamente, ele deixou a frase inacabada, mas a mensagem era clara. Sua preocupação não era apenas profissional ou estratégica, era profundamente pessoal. Helena se aproximou e, em um gesto de ousadia incomum para ela, tomou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhá-la diretamente. Ouça-me com atenção, disse ela com firmeza. Eu não sou a mesma pessoa que interrompeu seu casamento. E você não é o mesmo homem que quase se casou com a Tori. Nós crescemos, aprendemos e, acima de tudo, criamos algo valioso juntos. Ela fez uma pausa, certificando-se de que suas palavras penetrassem profundamente. Eu não vou deixar Marcos Serra tirar isso de nós. Nem hoje, nem nunca. A intensidade do momento os envolveu. Nos olhos de Alex, Helena viu algo que ia além da admiração profissional ou da gratidão. Um sentimento profundo e complexo que havia crescido gradualmente ao longo de meses de colaboração próxima e confiança mútua. Antes que ela pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, Alex se inclinou e a beijou. Não foi um gesto impulsivo, mas a culminação natural de uma conexão que ambos haviam reconhecido, mas mantido em espera até aquele momento. Quando finalmente se separaram, permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo o significado do que havia acontecido. Você está certa, ele concedeu finalmente. Não podemos deixar o passado ditar nossas ações. Agora, Carlinhos pode gerenciar a situação em São Paulo enquanto concluímos o lançamento aqui. Helena assentiu, grata por sua compreensão. Nós enfrentaremos Marcos e qualquer outro desafio, ela afirmou, mas faremos isso juntos, em nossos termos e em nosso próprio tempo. Eles voltaram ao evento com uma determinação nova e compartilhada. Enquanto se despediam dos últimos convidados, fingindo normalidade, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não apenas em seu relacionamento pessoal, mas em como enfrentavam as adversidades. A notícia sobre Marcos Serra pairava como uma nuvem escura no horizonte, mas pela primeira vez desde aquele dia na catedral, Helena sentiu que, qualquer que fosse a tempestade que se aproximava, eles a enfrentariam de uma posição de força mútua, não de vulnerabilidade. 2 semanas após o lançamento no Chile, a suíte executiva do Hotel Fasano, em São Paulo, servia como um centro de operações temporário. Mapas mentais, documentos legais e relatórios de investigadores particulares cobriam a grande mesa de conferências. Helena e Alex haviam retornado a São Paulo imediatamente após concluírem seus compromissos inadiáveis em Santiago, determinados a confrontar a ameaça representada por Marcos Serra. Carlinhos entrou na suíte com uma expressão séria, carregando um tablet com informações atualizadas. Temos a confirmação, anunciou ele sem preâmbulos. Marcos tem contatado ex-funcionários da Pereira Holdings, oferecendo compensações significativas por informações internas. Alex assentiu, como se a notícia confirmasse suas suspeitas. Alguém aceitou? 2 gerentes de nível médio que demitimos durante a reestruturação do ano passado, respondeu Carlinhos. Felizmente, nenhum deles tem acesso a informações verdadeiramente sensíveis, mas isso mostra as intenções dele.
Helena estava estudando um documento diferente, um relatório de um investigador particular sobre os movimentos recentes de Marcos. Ele visitou os escritórios da Globocorp 3 vezes, ela apontou. Nossa principal concorrente na licitação do governo do Rio de Janeiro. Ele está tentando se vender como um consultor com informações privilegiadas, concluiu Alex. Previsível, mas potencialmente prejudicial. A porta da suíte se abriu novamente. Desta vez era Raquel Jimenez, a brilhante advogada que a Pereira Holdings havia contratado para lidar com a situação. Tenho notícias importantes, ela anunciou juntando-se ao grupo. A juíza Mônica Vasques presidirá uma audiência sobre as condições da liberdade condicional de Serra. Ela é conhecida por seu rigor. Quando é a audiência? Perguntou Helena. Em 3 dias, respondeu Raquel. É nossa oportunidade de solicitar restrições específicas que limitem sua capacidade de prejudicar a empresa. Alex se levantou e caminhou até a janela, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Sua postura refletia a tensão acumulada ao longo de dias de planejamento estratégico. Eu não quero apenas nos defender, declarou ele finalmente. Eu quero acabar com isso permanentemente. Helena trocou um olhar com Carlinhos. Ambos reconheceram o tom. Alex havia tomado uma decisão. O que você está propondo? Ela perguntou cautelosamente. Alex se virou para o grupo, sua expressão determinada. Vamos expor Marcos completamente. Não apenas suas ações passadas, mas sua operação atual. Vamos mostrar publicamente que ele ainda está tentando sabotar negócios legítimos, mesmo após sua condenação. Isso pode provocá-lo ainda mais, alertou Carlinhos. Ou neutralizá-lo de vez, contrapôs Alex. Se documentarmos suas tentativas atuais de espionagem corporativa e apresentarmos à juíza, isso violaria claramente as condições de sua liberdade condicional, completou Raquel, entendendo a estratégia. Ele poderia voltar para a prisão para cumprir sua sentença completa. Um silêncio reflexivo caiu sobre a sala, enquanto cada um considerava as implicações dessa abordagem mais agressiva. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Precisaremos de provas irrefutáveis, ela apontou. Algo que nem o melhor advogado possa desacreditar. Alex assentiu, apreciando sua praticidade. Eu tenho uma ideia, disse ele. Mas vou precisar da sua ajuda, Helena. E envolve algum risco. Pelas próximas horas eles desenvolveram meticulosamente um plano. A estratégia envolvia oferecer a Marcos exatamente o que ele estava procurando. Acesso aparente a informações privilegiadas, mas em um contexto controlado, que documentaria irrefutavelmente suas intenções. Helena desempenharia um papel crucial. Marcos, em suas conversas interceptadas, havia expressado particular ressentimento em relação a ela, considerando-a parcialmente responsável por sua queda. Essa animosidade poderia cegá-lo o suficiente para cair na armadilha. Quando finalmente terminaram de refinar os detalhes, Carlinhos e Raquel saíram para implementar suas respectivas partes do plano, deixando Alex e Helena a sós na suíte. Você tem certeza? De que quer fazer isso? Ele perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Podemos encontrar outro caminho. Helena se aproximou e pegou as mãos dele, um gesto que havia se tornado natural entre eles desde aquela noite em Santiago. Estou cansada do passado nos assombrando, ela respondeu com determinação. É hora de fechar este capítulo de vez. Alex a puxou para um abraço protetor. Quando tudo isso acabar, ele começou, sua voz suavizando. Quero que conversemos seriamente sobre nós. Sobre um futuro juntos que não esteja constantemente vivendo sob a sombra do que aconteceu naquela catedral. Helena assentiu contra o peito dele, permitindo-se momentaneamente ter esperança nesse futuro. Nós vamos, ela prometeu. Mas primeiro, vamos nos libertar do passado completamente. 3 dias depois, a armadilha estava montada. Helena ocupava uma mesa no terraço do restaurante Sky, vestida com elegância profissional, mas discreta. O local havia sido escolhido estrategicamente, público o suficiente para desencorajar qualquer comportamento extremo, mas com áreas privadas onde uma conversa poderia se desenrolar sem ouvintes casuais. Marcos Serra chegou pontualmente ao meio-dia, exatamente como o investigador particular havia antecipado,
com base em sua rotina observada. Ele parou momentaneamente na entrada, examinando o espaço até localizar Helena. Um sorriso calculista apareceu em seu rosto enquanto ele caminhava em direção a ela. Helena Ramírez. Ele cumprimentou com falsa cordialidade. Que surpresa receber seu convite. De trabalhadora doméstica a executiva corporativa. Uma ascensão impressionante. Ela manteve uma expressão neutra, gesticulando para que ele se sentasse. Marcos, obrigada por vir. Como eu poderia recusar um convite tão intrigante? Ele respondeu, acomodando-se à sua frente. Embora confesse, não entendo por que a pessoa que ajudou a destruir minha vida gostaria de me ver. Helena sustentou seu olhar, sem se intimidar com a hostilidade mal velada. As circunstâncias mudam, ela respondeu com calculada ambiguidade. Lealdades também. Essa frase capturou imediatamente a atenção de Marcos, exatamente como haviam planejado. Sua postura se ajustou sutilmente, inclinando-se ligeiramente para a frente. Problemas no paraíso? Ele inquiriu, a satisfação evidente em seu tom. Alex não acabou sendo o chefe perfeito que você esperava? Helena tomou um gole de água, permitindo que o momento se esticasse antes de responder. Digamos apenas que, depois de 2 anos, aprendi que a gratidão corporativa tem limites muito definidos. A conversa progrediu exatamente como haviam planejado. Helena, desempenhando seu papel perfeitamente, alimentou gradualmente a percepção de Marcos de que havia fissuras em seu relacionamento com Alex. Ela insinuou desilusão profissional, compensação inadequada e reconhecimento insuficiente por suas contribuições para o sucesso do projeto Dignidade. Marcos, faminto por vingança e oportunidade, mordeu a isca com previsível ganância. Ele sempre foi o mesmo, ele afirmou com desprezo mal disfarçado. Alex constrói seu império sobre o trabalho dos outros, oferecendo migalhas como recompensa. Eu vivenciei isso por anos como sócio dele. Pelo menos você era sócio, replicou Helena, injetando um ressentimento calculado em sua voz. Eu ainda sou apenas uma funcionária, embora com um título melhor. A armadilha estava armada. Marcos, sentindo vulnerabilidade e descontentamento, fez exatamente o que eles haviam antecipado. Talvez pudéssemos nos ajudar, ele sugeriu baixando a voz. Tenho contatos que valorizariam muito sua perspectiva interna sobre as operações atuais da Pereira Holdings. Helena fingiu hesitação, permitindo que Marcos elaborasse. A cada palavra, ele se incriminava mais profundamente, detalhando especificamente quais informações estava procurando e como planejava usá-las para sabotar os projetos de Alex. O que eu ganharia com isso? Ela finalmente perguntou, desempenhando seu papel perfeitamente. O sorriso de Marcos se alargou, acreditando plenamente em sua vitória. Compensação financeira substancial, é claro. E quando Alex cair, como inevitavelmente cairá, uma posição executiva de verdade. Não como testa de ferro de um projeto de caridade, mas poder real. Nesse preciso momento, conforme planejado, o telefone de Helena tocou. Era o sinal predeterminado. Preciso atender. Ela se desculpou, levantando-se. É minha irmã. Enquanto se afastava alguns passos para fingir uma conversa particular, ela observou pelo canto do olho, enquanto Raquel Jimenez e 2 policiais à paisana entravam no restaurante, indo diretamente para a mesa deles. A expressão de Marcos, ao perceber que havia sido enganado, oscilou entre a descrença, a fúria e, finalmente, uma resignação amarga enquanto Raquel o informava que toda a conversa havia sido gravada com autorização judicial. As provas seriam apresentadas imediatamente à juíza Vasques como prova de violação da liberdade condicional. Isso não acabou, ele murmurou ameaçadoramente enquanto o escoltavam para fora. Nunca acaba. Helena o observou partir, sentindo uma mistura complexa de emoções. Alívio, vindicação e, finalmente, uma sensação de encerramento que havia escapado a todos eles desde aquele dia na catedral. Naquela mesma noite, a juíza Vasques emitiu sua decisão. Marcos Serra voltaria à prisão para cumprir a totalidade de sua sentença original sem mais possibilidade de recurso. O ciclo de ameaças e manipulação havia terminado definitivamente. 3 meses depois,
Helena observava o pôr do sol do terraço de uma pequena vinícola no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. A luz dourada banhava os campos de uvas maduras, criando uma paisagem de serenidade que contrastava com a intensidade dos eventos recentes. Alex se aproximou, oferecendo-lhe uma taça de vinho produzido naquela mesma vinícola. "No que está pensando?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. "Em caminhos inesperados", ela respondeu aceitando a taça. "Em como um único momento de decisão pode alterar completamente o curso de múltiplas vidas." Alex assentiu, entendendo a profundidade de sua reflexão. "Quando você interrompeu meu casamento", ele comentou, seu tom misturando humor e solenidade, "eu nunca imaginei que 2 anos depois estaríamos aqui, juntos. Eu só queria fazer a coisa certa", ela respondeu sinceramente. Não tinha expectativas de tudo isso. Ela fez um gesto que abrangia não apenas o belo cenário, mas a vida que haviam começado a construir juntos, o projeto Dignidade expandindo-se internacionalmente, seu próprio crescimento profissional e acadêmico e o relacionamento pessoal que havia florescido entre eles, fundado no respeito mútuo, admiração genuína e valores compartilhados. Alex pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos nos dela em um gesto de intimidade consolidada. "Sabe o que aprendi com tudo isso?" ele perguntou retoricamente. "Que a verdadeira integridade não espera recompensas, mas às vezes, inexplicavelmente, o universo as proporciona mesmo assim." Helena sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Seu ato de coragem na catedral havia sido exatamente isso, um momento de honestidade sem cálculos de ganho pessoal. E, no entanto, havia desencadeado transformações que beneficiavam não apenas a ela, mas a milhares de mulheres através do programa que ela agora dirigia. "O que vem a seguir para nós?" ela perguntou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Alex contemplou a pergunta por um momento antes de responder. "Eu não sei exatamente", ele admitiu. "E gosto dessa incerteza. Pela primeira vez na minha vida, não preciso controlar tudo. Confio que, enquanto mantivermos a honestidade e a coragem que nos trouxeram até aqui, cada passo será o correto, mesmo quando o caminho não for claro." Helena assentiu, sentindo uma paz profunda com essa filosofia compartilhada. A vida não oferecia garantias, mas havia-lhes ensinado que a integridade, embora às vezes dolorosa no momento, criava fundações sólidas para qualquer futuro. O sol finalmente desapareceu atrás das colinas, mas sua luz permaneceu no céu, transformando as nuvens em espetaculares telas de roxo e laranja. Um final majestoso que prometia um novo amanhecer. "Às vezes", refletiu Helena, observando o espetáculo natural, "as revelações mais importantes não acontecem em catedrais, mas nos momentos tranquilos em que decidimos que tipo de pessoas queremos ser." Alex apertou sua mão gentilmente, em concordância silenciosa. Enquanto a primeira estrela aparecia no céu crepuscular, ambos compartilhavam a certeza de que, independentemente dos desafios futuros, eles os enfrentariam a partir da força que apenas a verdade pode construir. Não como patrão e funcionária, nem como benfeitor e protegida, mas como parceiros genuínos em um caminho de crescimento mútuo e propósito compartilhado. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das nossas próximas histórias emocionantes.